Conosco no estúdio o neurocirurgião Marcelo Chioato, que vai falar sobre as neurocirurgias funcionais. A neurocirurgia é uma área que se dedica ao tratamento das mais diversas doenças neurológicas, estas que limitam as funcionalidades como dores crônicas, epilepsias, distúrbios de movimentos, tremores. Doutor, o que significa exatamente uma cirurgia funcional? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Andréa. Muito prazer estar aqui com vocês novamente. Essas cirurgias funcionais, como que funcionam? O que significa exatamente? Perfeito. Na realidade, você já introduziu muito bem o tema, porque ela é dividida em 4 grandes áreas, né? Então, a neurocirurgia funcional é um braço da neurocirurgia geral, né, na formação desse especialista, que demora anos para se formar, né? Tem um grande empenho na formação desse profissional. E um desses braços, dividido em grandes áreas, em 4 grandes áreas, é a neurocirurgia funcional, dentre outras áreas que tratam das doenças do sistema nervoso. Então, seriam ela a epilepsia, as dores crônicas em geral, né? Transtornos do movimento ou tremores, né? No caso, a doença de Parkinson. É a que mais hoje tem uma indicação com bons resultados para a neurocirurgia funcional. E como que funciona esse procedimento? Então, na realidade, se você for dividir essas grandes áreas, né, então a gente pode começar, vamos falar então da epilepsia. Nas cirurgias de epilepsia, hoje você tem alguns centros, né, de referência no Brasil, onde o paciente é avaliado para identificar o foco epilético, né, e tentar fazer a remoção funcional desse foco e deixar o paciente livre da doença, inclusive das medicações. Então, hoje existem tecnologias para isso, em grandes centros onde você pode aplicar as técnicas necessárias para tratar esses pacientes. Na realidade, muitos pacientes no Brasil e no mundo são epiléticos passíveis de tratamento, né? Em torno aí, estimado em torno de 60% dos pacientes poderiam ser tratados de epilepsia crônica. Por esses métodos que a gente fala que são multidisciplinares, né, dentro de centros de referência. Então, essa cirurgia ela é feita, né, com uma precisão para poder retirar essa causa de uma possível lesão que causa a epilepsia. A outra parte, então, seria o tratamento das dores crônicas, né, que é um problema bastante sério. Hoje você tem vários dispositivos implantáveis para poder fazer a neuroestimulação, seja cerebral ou medular, para tentar, com esses estímulos elétricos, coibir o fator de dor, né? Certo. Então, são cirurgias também bastante planejadas e também tem um requinte de tecnologia muito grande para poder fazer esses métodos. Na realidade, a neurocirurgia funcional é o ápice da neurocirurgia, vamos dizer assim para vocês, porque ela é a que mais aplica tecnologia e conhecimento da fisiologia do cérebro humano. Nas dores, então, você poderia tratar dessa forma, com os implantes, né, esses estímulos. Da mesma forma, também tratar os transtornos de movimento e a doença de Parkinson também com eletrodos, devices, dispositivos especiais que dão estímulo elétrico em áreas específicas do cérebro e consegue controlar o tremor ou a doença de Parkinson, que tem o tremor, a principal base do problema do paciente. Quais são os critérios que são usados para definir se esse paciente tem que fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia? Na realidade, o critério é um critério clínico de não tratabilidade mais, farmacológica, né, em todas essas áreas. Então, a epilepsia, o paciente, então, ele é farmacoresistente, não consegue controlar mais, ele toma 2, 3, 4 tipos de medicação e não consegue, continua tendo ataques epiléticos diários, essa seria uma indicação mais formal. A dor crônica, que pode ser por vários tipos de problema, normalmente lesões do sistema nervoso periférico ou central, e aí você não conseguindo mais tratar com fisioterapia, com medicações de uso corrente e o paciente com dor crônica ir agravando, aí você pode então indicar a cirurgia. É sempre o último caso, né? E também na doença de Parkinson a mesma coisa, farmacoresistência, o paciente não responde mais, começa a ter o efeito que eles conhecidamente como on-off, liga e desliga, ele começa a piorar o tremor.
Aí você tem, então, a indicação do DBS, que é o dispositivo que você pode colocar numa área específica do cérebro, dar o estímulo elétrico e o paciente para, melhora o tremor e a rigidez. E os benefícios que esses pacientes, depois que passam por essa cirurgia, são eficazes a cirurgia? São eficazes. Hoje, a tecnologia da neurocirurgia funcional melhorou muito. Os dispositivos estão cada vez mais adaptados, cada vez mais otimizados para que despendam, então, essa carga elétrica, o necessário para tratar os pacientes. Nas cirurgias de epilepsia, hoje, nesses centros de referência, a gente consegue fazer o estudo bem definido do local onde é a causa do foco epilético e fazer a remoção cirúrgica com precisão. E também não podemos esquecer da psicocirurgia, que é também uma área da neurocirurgia funcional que trata de transtornos psiquiátricos, né, que até então também era uma zona bem cinzenta, e hoje já tem algumas indicações para você tratar doenças psiquiátricas. Eu vou dar o exemplo do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que se fármaco resistente, você poderia então fazer a parte funcional e tratar o paciente também na área da psicocirurgia. E existe algum risco de complicação? Toda cirurgia neurológica tem seus riscos, né? São riscos menores ou maiores, mas sempre maiores porque se tiver alguma complicação, é claro que é uma cirurgia de muita precisão, mas os riscos são inerentes ao ato cirúrgico de qualquer cirurgia no corpo humano, tá? Então são riscos de infecção e outros riscos, né, na realidade relacionados ao ato cirúrgico e complicações que o paciente pode ter sob efeito de anestesia geral e outros riscos, né? Mas a neurocirurgia funcional, ela usa muito o paciente acordado também, então isso minimiza o risco anestésico, né? No caso do DBS, hoje você poderia fazer uma cirurgia e é indicado fazer com o paciente acordado para justamente definir a zona, o alvo específico, né, e controlar o tremor com ele acordado para ver se ele vai responder, né? Já na cirurgia de epilepsia, normalmente o paciente é anestesiado, mas tem também a possibilidade de cirurgia com o paciente acordado. E na psicocirurgia é mais complicado, tem que anestesiar. E na cirurgia de dor você pode ter os dois métodos, tanto com anestesia geral ou também com o paciente acordado para fazer estimulação. O acesso a esse tipo de cirurgia para a população é fácil? Como que está hoje? Na realidade, ainda no Brasil, não é muito fácil porque a tecnologia embarcada é de alto custo. Então, assim, para falar que isso é normal, você ter um centro que faça todas essas cirurgias, não é a realidade no Brasil. Na América, nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, hoje essas cirurgias são bem assim específicas e têm um volume excelente e os resultados muito bons. Então, depende muito das tecnologias que a gente agrega como valor, né, de resultado para o paciente. Então, assim, então no Brasil é mais difícil o acesso a esses centros, os dispositivos são ainda bastante caros, então, infelizmente, ainda temos algumas dificuldades aqui. Existe alguma inovação tecnológica, por exemplo, o uso da IA? Assim, hoje, na realidade, assim, hoje os mecanismos, né, de tratamento estão sendo praticamente robotizados, né? Então você pode fazer o planejamento cirúrgico, né? A inteligência artificial ela pode ajudar em alguns aspectos, mas a tecnologia que vem embarcada nos sistemas e a experiência do neurocirurgião é o que conta mais. Então, na realidade, ela não é utilizada ainda para poder ter uma demanda de indicação de cirurgia. A indicação é sempre, normalmente, da equipe multidisciplinar, que parte, inclusive, de um neurologista, no caso da doença de Parkinson, os centros de referência no tratamento da epilepsia. Já na cirurgia de dor, é o neurocirurgião que avalia a refratariedade, o motivo da dor para indicar o procedimento. Então, nesse aspecto, a inteligência artificial não colabora muito. Ok, olha, é um assunto muito interessante. Neurocirurgia é um aspecto assim que a gente ainda tem muitas dúvidas a respeito, né? Sim.
Mas no momento nós vamos encerrar. Eu agradeço a sua participação. Sempre um prazer. Te convido para sempre estar aqui conosco, quando puder, quando quiser, ok? Ok. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, boa noite para todos.